Spoilers do capítulo 259 de Jujutsu Kaisen, vem comigo. Basicamente o capítulo começa com um flashback mostrando o Itadori, o Noritoshi Kamo e também o Shozo. Eles estavam conversando um pouco sobre as técnicas de manipulação de sangue, e o Itadori pediu que o Shozo explicasse pra ele como funcionava a convergência. Mas o próprio Shozo acabou falando que ele não é um bom professor, então o Noritoshi Kamo acabou mostrando pro Itadori como funcionava tanto a manipulação de sangue quanto a própria convergência. Esse vai ser um capítulo com muitas informações, então provavelmente eu vou ter que ler alguns trechos pra vocês. Só que mesmo não sendo um bom professor, o Shozo diz que pode ensinar pro Itadori como utilizar a supernova. Só que logo em seguida o próprio Noritoshi Kamo já repreende o Shozo dizendo que não, ele só precisa aprender a manipulação de sangue pra curar os seus próprios ferimentos, ou seja, reabastecer o sangue no local da ferida. E então é revelado pra gente que o Itadori trocou de corpo com o Yuta pra conseguir aprender a energia amaldiçoada reversa. Então ele não trocou com o Hakari ou com outro tipo de personagem como a gente tava pensando, foi com o Yuta. Agora, voltando pra luta contra o Sukuna, do ponto que a gente tinha parado, o Rei das Maldições está utilizando a sua fornalha, as suas chamas divinas. O narrador explica que somente passando pelo processo tanto do clivar quanto do desmantelar que o caminho, que significa abrir, será realmente aberto. E para resolver todos os problemas que o Sukuna estava tendo para conseguir utilizar esse golpe, ele usou alguns votos vinculativos nele mesmo. Que eu acho que tem uma das cenas que mais me deu medo de todos os capítulos que a gente tava tendo recentemente, porque depois que o narrador explica isso pra gente, tem um painel mostrando a Uraume e o Hakari. Sim, eles ainda estão lutando. Pelo jeito eles estão lutando mesmo, eles não estão brincando de casinha, porque os dois estão com alguns arranhões em seus rostos. A Uraume percebe que o Sukuna tá utilizando esse ataque, olha pro lado e fala: essa é a nossa vitória. Irmão, vai dar ruim, vai dar muito ruim, velho. E enquanto tá rolando tudo isso, o narrador continua explicando como funciona esse ataque do Sukuna. O fogo gerado por essa fornalha, ao mesmo tempo que ele compressa, ele também descompressa. Ou seja, ao mesmo tempo que é uma descompressão, é uma sobrepressão. Eu não sei se deu pra entender. Mas basicamente o resultado disso é a finalização da vida, ou seja, ele tira a vida de todos os seres vivos que estão no seu caminho. Pra vocês terem noção da real força dessa técnica, foi essa mesma técnica que o Sukuna utilizou para derrotar o Mahoraga lá no arco de Shibuya com apenas um hit. Simples. Agora se liga nessa explicação do narrador do porquê o Sukuna não utilizou isso contra o Satoru Gojo. O narrador explica que durante a luta de Gojo, o Sukuna teve que alterar repetidamente as especificações do seu domínio, estreitando seu alcance efetivo, devido ao qual Sukuna considerou insuficiente para libertar o caminho, ou seja, ele não conseguia abrir a sua fornalha. Devido a isso, Sukuna teve que selar esse ataque durante a luta de Satoru Gojo, ou seja, ele parou no meio do caminho. Mas agora pensando por esse lado, seria realmente um ataque muito devastador, a ponto de talvez ser mais devastador que o próprio Roxo do Satoru Gojo. É nesse exato momento que o narrador cessa um pouco as suas explicações e nós nos despedimos do Shozo. Porque vendo aquele ataque vindo no seu caminho, ele cria literalmente uma barreira de sangue em volta dele para proteger o Itadori. De volta à realidade, o Shozo, já se desfazendo em cinzas, diz novamente: obrigado, Itadori, por ter se tornado meu irmão. Itadori retribui dizendo obrigado, Aniki, ou seja, obrigado, meu irmãozão. E aqui temos mais uma cena completamente bizarra e ao mesmo tempo assustadora. Outra cena que tá fazendo meu corpo arrepiar inteiro. Enquanto tudo ao redor do Itadori desmorona, ele se levanta, dá uma pequena olhada em volta dele, vê que tudo tá completamente destruído e não tem ninguém perto dele. Imponente, sem poder fazer nada, ele pergunta: gente, alguém? Será que tem alguém que pode vencer ele? Ou será que tem alguém que pode me ajudar nesse momento? Eu tô sozinho? O narrador então basicamente explica um pouco sobre o que estava acontecendo na cabeça do Itadori naquele momento. Yuji se convenceu de que era uma engrenagem, não importa o que acontecesse, ele deveria cumprir o seu papel, mas à medida que o calor da terra arrasada pelo ataque do Sukuna começava a avançar em seu caminho, isso abalava muitos alicerces da sua própria determinação. A determinação de vencer a luta e retribuir o sacrifício do seu irmão estava literalmente se esvaindo de sua cabeça. Ele estava literalmente se sentindo sozinho e fraco. E é nesse momento que toda a fumaça causada pelo calor e pela destruição que o Sukuna fez na cidade de Shinjuku, o Itadori acaba vendo um contorno. O contorno de uma pessoa que estava de pé e andando na sua direção. O contorno era dele, meus queridos, do grande, do brilhantíssimo e do excepcional Aoi Todo, que com seu braço enfaixado chegou no campo de batalha para ajudar o seu irmão na luta contra o Rei das Maldições. Tipo assim, o braço dele não tava pouco enfaixado, não era só uma talinha, era uma, eu não sei, tinha um calombo na ponta da mão dele. Foi a segunda vez com o Itadori se vendo em um momento desesperador, onde ele não sabia mais o que fazer e tava perdendo a sua determinação. O Aoi Todo chegou para levantar e continuar.
Agora foi explicado pra gente como todos os feiticeiros que estavam no campo de batalha foram salvos. Um flashback é mostrado pra gente. Basicamente a Mei Mei tava enviando corpos ao campo de batalha e o Oitodo tava utilizando o seu Bugyugi pra teletransportar os feiticeiros até ele. Tudo isso pra conseguir tirar eles de dentro do domínio do Sukuna. Porque a gente sabe que quem tá lá dentro é basicamente uma sentença de... Porque, tipo assim, ele pega tudo que tá lá dentro. Ele explica pro Oitodo que basicamente pra ele fazer isso ele tem que estar fora do domínio do Sukuna, ou seja, ele vai ter que expandir muito o alcance da sua técnica amaldiçoada, ou seja, do seu Bugyugi, pra conseguir realizar isso. Ela pergunta se ele vai conseguir devido ao estado das suas mãos. Ele responde que assim, ele não sabe, mas ele pode tentar, porque ele tá sentindo as batidas do Bugyugi no seu peito. O Oitodo felizmente conseguiu salvar o Ino e também a Maki, que estavam dentro da expansão de domínio do Sukuna, utilizando o seu Bugyugi juntamente com os corvos da Mei Mei. Mas infelizmente o motivo dele não ter conseguido tirar de lá de dentro o Choso e também o Itadori foi porque os dois estavam literalmente no centro do domínio. Então eles estavam ali no bico do corvo. O Oitodo não ia conseguir explicar tudo isso que aconteceu pro Itadori, mas a única coisa que ele tinha pra falar é: não se preocupe, meu irmão, eles estão bem. Eles, é claro, se referindo aos outros feiticeiros que ele acabou tirando do campo de batalha. E essa frase do Oitodo já foi basicamente o suficiente pra fazer a determinação do Itadori aumentar e assim seguir em frente nessa luta. Porque, vamos ser sinceros, isso aqui vai ser completamente lindo. E é nesse momento que a Oitodo e Itadori ficam um do lado do outro, seguindo em frente na direção do Sukuna pra começar a porradaria. O narrador explica pra gente que agora que o Sukuna acabou de ativar sua expansão de domínio, ele não consegue utilizar a sua técnica amaldiçoada. Ou seja, vantagem pros feiticeiros, vantagem pro Oitodo e também pro Itadori. E o narrador comenta no final do capítulo: o caminho para a vitória ligado pelos irmãos. Será que é um pequeno spoiler do que a gente vai ter no final dessa luta? Bom, a gente vai descobrir no capítulo 260.